Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso aqui, gente, faz parte do projeto de extensão Curso de Análise de Dados com Python, que está sendo oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, em parceria com a COEST, que é a Coordenação de Extensão e FIC aqui do campus. Então, gente, agora nesse vídeo aqui nós vamos adentrar o capítulo 12, onde nós vamos estar trabalhando com estruturas condicionais. Então, as estruturas condicionais são elementos fundamentais da programação que permitem que um programa tome decisões com base em certas condições. Essa estrutura de controle, essas estruturas permitem que o programa execute diferentes blocos de código com base na avaliação de uma expressão booleana. Pode ser verdadeira ou falsa, no caso true ou false, tá certo? Agora nós vamos perceber, gente, que nós vamos conseguir fazer códigos mais ramificados, né? Até então eu evitei colocar códigos desse tipo. Os nossos códigos passados eram códigos mais estanques, onde a gente aplicava uma função em linhas, mas não tinha assim uma ramificação do que podia acontecer. Né? Agora a gente vai perceber que a gente vai ter um dado de entrada e a gente vai poder fazer verificações sobre esse dado, o tipo dele, né? Comparar ele com outro, e aí a partir dessa comparação a gente vai para um certo ponto ou vai para outro, a depender do resultado. Né? E aí, claro, dentro dessa primeira parte a gente foi para um bloco do código, aí a gente faz uma nova comparação sobre esse objeto gerado, aí faz, né, vai para outro bloco, e aí a gente vai o quê? Tendo um código ramificado, certo? Nesse vídeo aqui especificamente nós falaremos das estruturas condicionais if, if-else e if-elif-else. Então a primeira delas é a estrutura if. O que ela faz? O if é a estrutura condicional mais básica. Seu funcionamento é simples. Se a condição especificada for verdadeira, o bloco de códigos dentro do if é executado. Então, vamos pegar um exemplo aqui de comparação de dois números. Eu tenho aqui o número -2 e o número 5, que vão ser armazenados nas variáveis A e B, respectivamente. Então, vou compilar aqui a célula, estão na memória. Aí eu quero verificar o seguinte. Se o A for menor que B, vai ser impresso uma frase. A é menor que B. Mas antes, né, vamos aqui para como o if é inserido aqui. Então, eu vou ter if, aqui eu vou ter a condição que vai ser checada se é verdadeiro ou falso. Vai ter os dois pontos. Pronto, isso aqui fecha a primeira linha. Aí, o que eu quero agora, caso essa condição seja verificada verdadeira, de true aqui, é que ele imprima essa frase. Só que aí você percebe que aqui a frase está o quê? Está identada. A parte do comentário nem tanto, mas essa parte aqui do print, ó, ele está identado em relação ao if, ou seja, ele pertence ao if. Hierarquicamente falando, ele responde ao if, ou seja, essa condição aqui só vai ser, ou essa parte do código aqui só vai ser executada caso essa condição aqui seja o quê? Verdadeira, como está dito aqui. Beleza? Então, nesse caso, ó, o -2 é menor que 5, né? Então espera que vai sair a frase, né, o quê? A é menor que B, chamando, claro, o valor de A, que é -2, porque eu tenho um F aqui fora do print, ó, um print especial, você viu lá na aula de print. Então, -2 é menor que 5. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Aí, por exemplo, se eu botasse aqui agora 6 e tentasse executar, claro que para eu executar aqui, ó, se eu continuar aqui, ó, não foi atualizado, né, se eu vim nessa série. Então, eu atualizo aqui, ó, pronto. A variável A passou a ser 6, a B continuou 5. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu executo aqui, ó, perceba que não acontece nada. Houve uma execução, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque esse bloco aqui, ó, ele só vai ser executado que está aqui dentro do if se essa condição for verdadeira. E a gente sabe que 6 não é menor que 5. Tá certo? Então, nesse caso, passa direto e vai para outra parte do código. Tá certo? Então, vamos só voltar ao normal aqui. Então, perceba que é algo bem limitado, né? E se a gente quisesse, pô, né, se ele não for menor, quer uma outra frase, né? Pô, é maior. Então, a gente pode fazer isso com a estrutura if-else. Como é que ela funciona? A estrutura if-else é uma extensão do if. Além de especificar um bloco de código a ser executado se a condição for verdadeira, também é possível especificar um bloco de código a ser executado se a condição for falsa. Então, por exemplo, verificação da maioridade penal. Né? Então, aqui eu estou atribuindo um valor à variável idade, que é a variável que a gente vai estar modificando e vendo, né, a saída do código em função dela. Então, idade igual a 18. Aí nós temos aqui, ó, nós temos a primeira parte, if idade menor que 18, se esta condição for verdadeira, tá certo? Então, vai sair a frase print menor de idade. O else vem logo depois, na mesma linha aqui do if, else dois pontos, ou seja, caso isso aqui não seja verdadeiro, então, né, nós temos aqui o do contrário. Do contrário, imprima maior idade. Então, vamos compilar aqui, ó, 18 anos. 18 anos, maior idade. Vamos compilar aqui, por exemplo, 15 anos.
menor de idade. Vamos compilar aqui, por exemplo, 70 anos, maior de idade. Tá certo? Então perceba que é um programinha que eu já tenho agora o quê? Uma ramificação. Minha saída pode ser de dois tipos, né, para o usuário ler. No anterior só tinha um tipo de saída que ocorria em nenhum caso. Então, às vezes o usuário nem sabia, pô, será que foi executado aí o código? Não sei, não saiu nada. Aqui não, aqui saiu, com certeza, sempre vai ter uma mensagenzinha de saída. Claro, se você inserir uma variável adequada, né? Se você inserir aqui um string, aí eu já não sei o que vai dar. Né? Por exemplo, né? Vai que você bota aí no código, o cara insere sem querer a letra A. Então, ó, deu um erro, tá vendo? Ele não esperava, né? Não é suportado ó, entre instâncias, né, de string inteiros, né? Então, claro que aí a gente está desconsiderando esses casos, porque isso aí vai acontecer com você de qualquer jeito, tá certo? Aí você, né, vai lendo aqui embaixo e vai entendendo os erros, né? Tivemos uma aula também para falar só dos erros, né? E nós temos a estrutura mais geral, que é o caso onde você quer ramificar bem, né, o que pode acontecer com esse dado de entrada, né? Então, a estrutura if, elif, else é uma estrutura, é uma forma mais complexa que permite avaliar várias condições em sequência. O programa verificará as condições na ordem que aparecem e executará o bloco de códigos do primeiro if ou elif cuja condição seja verdadeira. Se nenhuma das condições elif for verdadeira, o bloco de códigos else é executado, né? Então, por exemplo, ó, obrigatoriedade de votação. Então eu tenho vários, aqui, pelo menos no Brasil, se eu não me engano, posso estar errado, mas pelo menos no Brasil, de 16 e 17 anos o voto é opcional. De 18 até 70 anos, o voto é obrigatório. E acima dos 70 anos, né, esse voto vai ser o quê? Vai ser opcional. E claro, abaixo, né, dos 16, o indivíduo não está apto a votar. Então, nesse sentido, você percebe que são muitas condições, né? Então aqui eu fiz o seguinte. Tem aqui a idade, 80 anos, né? É o que a gente vai checar de cara, mas a gente vai mudando esse valor aqui. Então, se a idade for menor que 16, então vai imprimir essa frase, voto não permitido. Agora, suponha que o indivíduo tem idade maior que 16, ele vai checar. Essa idade que não é menor que 16, passou por aqui, ela é menor que 18? Aí, se for, voto opcional. Ah, professor, mas menor que 18 não checa se é menor que 16 também? Não, porque na verdade ele vai entender que essa aqui já não é verdadeira, então já não pode ser, por exemplo, 15, 14, nada disso. Quando vem para cá, vem um número que é maior que 16. Então meio que aqui evita aquele caso de você ter que colocar tipo assim no código. Não vai dar errado, eu acredito, mas você poderia botar assim, ó, 16 menor igual 18. Poderia fazer isso, mas não precisa, porque você já verificou aqui em cima, né? Aí ele não vai verificar aqui embaixo. Em algumas linguagens precisa disso, gente. Então, aí eu estou falando isso porque se você, né, tem outras linguagens de programação, pode ser que você precise especificar um pouco essa parte aqui, tá certo? Então, se a idade for menor que 18, mas não tendo sido menor que 16, voto vai ser opcional, que é o caso de 16 e 17 anos. Lembre que menor aqui é estrito, né? Não entra o 16, beleza? Então, voto opcional. Vamos supor um indivíduo que tem idade de, né, menor que 70, mas que não é menor que 18. Então é de 18 anos até 70. Tá aqui, voto obrigatório. E acima dos 70 anos, voto opcional. Então nesse caso aqui, ó, uma entrada de 80 anos, o voto é opcional. Uma entrada, por exemplo, de 15 anos, o voto é o quê? Não permitido. Né? Tá aqui, ó, menor que 16. Uma entrada, por exemplo, de 18 anos, ali na margem, ó. Voto obrigatório. Entrada, por exemplo, de 36 anos. Voto obrigatório. Está nessa casa aqui. Então, perceba que agora o programa ele responde a todas as situações. Então, agora nós conseguimos o quê? Algo multivariável. E a estrutura é basicamente a mesma das anteriores, só que esses elifs eles podem ser em número indefinido. Você pode ter uma coisa ali que ele vai verificar 30 condições, né? Tem uma condição inicial, um if, aí depois vem elif, mais umas 30, não sei quantas condições você quer, e no final um else. Se eu não me engano, não é necessário colocar-se um else, só que aí você tem que tomar cuidado, porque pode ser que o programa não feche, tá certo? Por exemplo, se eu não colocasse o else aqui, ó, o programa não ia poder receber valores maiores que 70, mas ainda assim, ó, ele ia rodar. Porém, ele podia dar erro. Então, o else é bom fechar, porque é o do contrário. Ó, casos omissos, ou dê uma mensagem na tela, ó, número inválido, ou seja lá o que for, né? Ou, né, ou todos os outros casos, né? No caso aqui, acima de 70 anos, né? Ou do contrário, aqui é entendido como nenhuma das condições anteriores funcionou. Aí você bota o else. Beleza?
Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Observem muito essa aula aqui, porque eu diria que ela é uma das mais importantes, principalmente para quem está aprendendo a programar. Tá certo? Quem já sabe que ela é importante, né? Já sabe que as estruturas condicionais desempenham um papel muito importante dentro da programação. Beleza? Até a próxima.